Vou te mostrar alguns detalhes que eu percebi observando a capa do documentário de 50 anos do Iron Maiden. Olhando de primeira, a capa do documentário Burning Ambition não encanta, parece mais do mesmo, muito diferente das artes clássicas da banda. Mas se a gente parar de apenas olhar e começar a observar, a gente pesca intenções bem profundas por trás deste desenho. Primeiro, eu vou começar falando do título, Burning Ambition. Escolha aleatória? Eu duvido muito. Essa é uma das primeiras músicas que o Steve Harris compôs, mesmo antes de formar o Iron Maiden. Burning Ambition é ambição ardente em português. Ele já tinha o objetivo de criar algo bem sucedido. A letra é um alerta direto a uma mulher que parece querer controlar ele. Ele diz que se ela acha que pode fazer isso, ela deveria pensar melhor e saber por onde pisa, pois ele não é como os outros homens. Ele tem algo queimando dentro de si que o manterá livre e que quando ele conseguir esse objetivo, é melhor ela se afastar dele. Na segunda parte da música, ele é mais claro com ela em relação aos seus sentimentos. Ele diz que há coisas na vida que ele sabe que tem que fazer e ele precisa do amor dela agora para ajudá-lo a enxergar essas coisas. Essa letra resume, de certa forma, a trajetória do Iron Maiden na busca pelo topo. O Steve Harris ele sempre precisou de parceiros para levar a banda a certos patamares, mas nunca hesitou em cortar cabeças quando sentia que era a hora de dar um salto maior. O rigor dele é tão alto que um ex-membro já o comparou a um ditador. E essa capa de 50 anos sintetiza exatamente essa frieza, algo estratégico, e eu vou te explicar bem o que eu estou querendo dizer. Vamos analisar aí o cenário. Na arte, a gente vê chamas consumindo prédios do East End, que é a região de Londres onde a banda surgiu, né, no final dos anos 70. E à frente temos um Ed clássico, estilo Killers, com a machadinha na mão, mas com os traços modernos, né? E acima de tudo isso, nós vemos os rostos da formação mais longeva da história da banda, que durou de 1999 até 2024. E vale lembrar que o atual baterista Simon Dawson, que não está representado na arte, é tratado pela própria banda como um cara que ocupa o posto que pertence ao Nico McBrain. E a forma como os rostos estão dispostos na imagem diz muita coisa. É a parte mais interessante. É uma pirâmide de status. No topo está Steve Harris, deixando claro quem é o líder, o mandatário, quem define tudo em última instância. Logo abaixo, Bruce Dickinson. Ele conquistou o posto de integrante mais importante da banda, não só pela voz absurda, mas pela personalidade também. Nos anos 80, ele e o Steve Harris até se trombavam no palco disputando o centro. Bruce provou ser essencial, e a hierarquia da imagem mostra exatamente isso. Mas nem tudo são vitórias. Reparem no Adrian Smith. Ele está abaixo do Bruce e é o único rosto sombreado, justamente pela sobreposição da imagem do vocalista. E isso é simbólico. O Adrian saiu em 89, tentou carreira solo e não deu certo. O Bruce saiu em 93, teve mais sucesso, mas só brilhou mesmo quando chamou o Adrian para sua banda solo. Apesar disso, Bruce não alcançou um sucesso gigantesco como o de Ozzy Osbourne, por exemplo. E ao mesmo tempo o Iron Maiden estava à deriva. Em 99, Steve Harris e o Bruce se entenderam, mas ele queria que Adrian retornasse com ele. E assim aconteceu. Então eu acho que isso explica, de certa forma, por que o Adrian Smith foi colocado sob a sombra do Bruce nesse cartaz. Centralizado e logo abaixo do Bruce Dickinson está o Dave Murray, um guitarrista impressionante, um fiel escudeiro do Steve Harris, um membro mais antigo da banda, com a posição de destaque, mas nem tanto, abaixo do Steve Harris e do Bruce Dickinson. Lá no pé da imagem está o Janick Gers, que é o cara que entrou por último no grupo, substituindo o Adrian no final de 89, e que permaneceu mesmo com o retorno dele. E foi nessa época que se formou o trio de guitarras. E aí temos o Nico McBrain, um baterista que entrou na banda no final de 82, quando o já falecido Clive Burr foi demitido. Ele saiu da banda em 2024 por conta da dificuldade de acompanhar o ritmo de shows. Na época ele estava com 72 anos e tinha sofrido um AVC. E isso prejudicou muito a tocar a bateria do Iron Maiden. E o rosto dele na imagem é o único que foi feito olhando para o vazio. Todos os outros integrantes têm um olhar direto na imagem, mas Nico aparece olhando para o nada. Isso dá um tom vulnerável para sua face e denota alguém que está distante dos demais. Lembrando agora a letra da música Burning Ambition, o Steve Harris diz que precisaria do amor daquela mulher para ajudar ele por determinado tempo,
e que quando ele conseguisse alcançar o que ele chamou de liberdade, era melhor ela estar longe. E assim aconteceu com caras como Dennis Stratton, substituído por Adrian Smith, Paul Di'Anno por Bruce Dickinson, Clive Burr por Nico McBrain. Steve Harris demitiu membros outrora importantes da banda para dar saltos maiores, e a história do Iron Maiden passa por isso. Eu não estou aqui demonizando a figura do Steve Harris. Isso é somente um relato de como as coisas aconteceram durante a trajetória de uma das bandas mais incríveis do rock e do heavy metal. O Iron Maiden lançou 17 álbuns, esteve na ativa sem hiatos durante os últimos 50 anos e fez longas turnês por todas as partes do mundo. Você pode contar nos dedos quantas bandas tem essa história. Então eu acredito que as escolhas de quem manda na banda foram, em sua maioria, corretas para a manutenção de tudo isso. Parece loucura a interpretação dessa imagem? Eu concordo com você. Mas no mundo do Iron Maiden nada é por acaso. As artes estão cheias de mensagens a serem decifradas. E você viu algo além disso? Ou você acha que eu interpretei algo de maneira errada? Comenta aí.